Stay with me? No. You can stay with me? No. I'll be here. Good afternoon, everybody. It is a true honor to be here today. Thank you for hosting me in Brazil. Boa tarde, todo mundo. É uma grande honra estar aqui com vocês. É um prazer ela estar aqui no Brasil. I'll be talking today about robotic milking, a reality in Brazil. Some producers here, I'm sure, are robotic farmers. And are we ready for those of you that may be thinking of putting in robots? Hoje ela veio falar um pouquinho das ordenhas robotizadas. Ela sabe que alguns de vocês possuem e alguns não possuem, mas têm interesse em colocar no futuro. Então, ela vai trazer um pouquinho do cenário do Canadá e dos Estados Unidos. So today I'll be talking to you a little bit about the Canadian background. So what we do in Canada is not necessarily perfect, but at least you'll know what we do, and hopefully you can apply some of it here. Ela vai mostrar um pouquinho do cenário do Canadá e dos Estados Unidos. Ela é gerente dos dois países. Não é perfeito necessariamente o que eles fazem lá, é muito diferente da nossa realidade, mas ela espera que algo possa ser aplicado aqui para a nossa realidade brasileira. So I'll bring you through the process of what you need to think about if you are going to put robots. If you are a producer with robots, hopefully I bring a few tips for you today. We'll talk about training, fetching, the ration, of course, as a nutritionist. Most of my presentation will be around some of the key management of nutrition. And then, of course, we'll talk about economics, because I'm going to try to convince you how great it is to have robots. Então, ela vai falar um pouquinho sobre quem não tem a propriedade, na propriedade gostaria de colocar. Para quem tem, ela vai dar algumas dicas que ela espera que possa ajudar a melhorar. A gente vai falar um pouquinho de como fazer essa transição do que vocês têm hoje em barracão para o robô, de como fazer esse treinamento para os animais também, de alimentação, obviamente, de nutrição, alguns indicadores econômicos de rentabilidade e algumas dicas para quem já possui a ordenha robotizada. So to start with a little bit Canadian background, in the dairy farming industry in Canada, it is $16.2 billion industry. Então, para o cenário do Canadá, eles têm uma produção, aí, uma indústria de 16,2 bilhões de dólares no total. We have approximately 1.4 million head of dairy cows. That includes the heifers and the calves. São 1,4 milhões de animais, contando vacas e gado jovem, né, e bezerro e novilha. 20% of our herds, and there's 11,000 herds in Canada, are actually robotic herds. Então, 20% desse rebanho é atendido via ordenha robotizada. And us, Cargill, Purina, feed approximately 20% of those herds. So Purina is the go-to-market brand that we use in Canada from Cargill. Então, Purina é a marca, na verdade, que o time dela utiliza para ir para o mercado, assim como a Nutron, né, via Cargill. E a Purina, que é a Cargill de lá, possui 20% do share desses 20% de ordenha robotizada. In the USA, because I also work in the US, we have a dairy farming industry of $163.5 billion industry, much bigger than Canada. Nos Estados Unidos, ela também atua nos Estados Unidos, então tem uma produção muito maior, então é mais de 163 bilhões de dólares. We have 9.4 million cows, so that's actual milking cows, not counting the heifers and the calves. São 9,4 animais em lactação, sem contar com gado jovem. And there's only about 5% robotic herds, so I'm working very hard with the US team as more and more robots are coming in. Então, são 5% só do rebanho, é um local que tem muito a se crescer e ela está trabalhando muito forte com o time nos Estados Unidos. So a little bit more about the Cargill team. So I cover Canada and the US. There is 25 dairy tech members that work on my team. That's the team I am in charge of, and they work with approximately 300 sales consultants. Então, ela e o time dela atendem tanto o Canadá quanto os Estados Unidos. Ela tem um time de 25 pessoas que respondem para ela, que trabalham com ela, técnicos, e que são consultores, e mais 300, vamos dizer assim, representantes que estão diretamente no campo. So I highlighted Ottawa in a square here in red because that's where I live. So yes, 1 week I am home, 1 week I am traveling North America, or here in Brazil. Yeah. Então, ela circulou ali Ottawa, que é onde ela mora. Então, ou ela está ali, que é a casa dela, ou viajando entre os países, ou aqui no Brasil, como hoje. Okay, let's talk about robot startup. Então, vamos falar sobre robotização.
So prior to startup, there are some key management factors that you need to look at. Então, tem alguns fatores de gestão que são muito importantes, são chave para a gente fazer esse tipo de alocação. The first one is probably which color robot am I going to put in? And my recommendation is go with the dealer that has the best service that is closest to you. When the robot breaks, we need fast service. Ela fala que o primeiro ponto talvez seja para escolher a cor do robô que você quer. E daí ela fala isso porque cada fornecedor tem uma cor de robô. Então, a recomendação dela sempre vai ser para vocês escolherem um fornecedor que esteja próximo de vocês e que possa dar um suporte caso vocês precisem no curto prazo. The next decision is, are we going to go free flow or are we going to go guided flow, meaning milk first or feed first? Então, outro ponto que tem que ser decidido é se vai ser fluxo livre ou se vai ser guiado, certo? Que vai ser alimentação primeira ou ordenha primeiro. And that will have a huge influence on how much robot feed you feed in the robot. So it will have an impact on your ration cost, your total feed cost. Isso vai ter total impacto no final do custo de alimentação que você vai ter com base nesse fluxo que você escolher para a sua fazenda. Little trick. If you're thinking of putting in robots and already thinking of actually looking at the feed, it's really important to feed the PMR. So normally right now in your herds, you're feeding the TMR. The PMR is still the forage mix without the robot feed. And to feed that and top dress the robot feed 5 to 7 days before, so the cows get used to the feed, so that when they start in the robot, it's a much easier transition. Tá. Então, hoje vocês fornecem dieta total. Quando a gente vai fazer a transição para esse tipo de sistema, vocês vão ter que fazer uma dieta parcial, ao invés da dieta total. Então, vai ser uma dieta parcial menos o que vai ser dado fornecido no robô. E essa dieta parcial, ela recomenda que de 5 a 7 dias antes de se começar ali o robô, você usa essa PMR, certo? Que é a dieta parcial, com um top dress do que vai ser fornecido no robô, para os animais começarem a se acostumar com essa alimentação que será fornecida no robô, ou seja, a alimentação peletizada no caso. Or the ultimate idea is when you are building your new robot facility, you make sure that it's near the herd so you can actually pass the cows in the robot before they even start milking. So they just get used to the box and used to the feed before you even start the actual milking process. Bom, isso que eu falei é se você já tiver o barracão e não for mexer em instalação, certo? Os animais já estão confortáveis onde eles estão e já conhecem. Mas o que ela falou agora é se você for construir um novo local, uma nova instalação, importante os animais estarem confortáveis, vocês levarem os animais para passear, assim, para ficarem confortáveis com o sistema, passando, por exemplo, dentro da ordenha robotizada, com tudo desligado, só para elas não se assustarem, certo? Ficarem acostumadas com o processo de passar por dentro e por fora, tá? So on startup day, when you put up the gates so the cows flow to the robot and you're training them, mapping the udders to make sure that it will connect properly, you need to make sure that your cow has access to water, access to the PMR, and so you keep the bowl of the robot with feed fresh and full and always feed there. Então, quando vocês iniciarem esse sistema, quando vocês estiverem colocando os portões para fazer esses treinamentos que a gente vai explicar como, importante ter acesso à água livre, certo? As vacas precisam ter acesso a essa dieta parcial, essa PMR com o top dress da dieta da ração que vai estar dentro do robô, para elas começarem a se acostumar com isso. So, of course, I had just gone through some of the feeding, being a nutritionist, tips before we go to robots, but here are some of other tips that I want to talk about. Então, a gente falou até agora um pouco de nutrição, né, como ela é nutricionista, e agora ela vai dar algumas outras dicas além da parte nutricional. Hoof health is the #1 concern. When you are in a normal freestall or bedding pack, you are bringing, or your employee is bringing the actual cows to the parlor. In this case, the cow has to walk freely, has to decide, I'm going to get up and actually go to the robot. So hoof health is a major importance. A coisa mais importante, então, é saúde de casco. Onde vocês estão acostumados com o sistema de freestyle ou de compost barn, tem sempre alguém buscando os animais. Nesse sistema, os animais vão de forma espontânea levantar e ir para a ordenha. Então, elas precisam estar confortáveis e saúde de casco é a principal atenção que vocês têm que ter. Some of the proven nutrition is biotin and zinc that we add to the ration in advance just to harden the hooves, again, so that the cow has no pain when she wants to walk up to the robot.
In addition to that, we also make sure we trim the hooves and take care of the digital dermatitis. So we do hoof baths 3 to 6 months before to make sure the cows are clean of disease in hooves. Então, uma coisa importante é que já tem provado, aí, pensando em nutrição, que biotina e minerais orgânicos, principalmente zinco, antes, certo, da gente colocar esse sistema para fazer algo preventivo, para trazer saúde para esses cascos, é provado. Outra coisa, ela falou sobre o casqueamento preventivo também, para manter esses cascos já no jeito, e também cuidar de alguma doença que esteja ali em casco, para também não entrar no sistema já tudo bem. Another point that's super important is other health. So even prior to going to the robot, culturing some of the cows with mastitis is really important to see if it's contagious mastitis, and then you can set up the robot to make sure that there's extra cleanings after that cow gets milked. Outra coisa importante é a saúde de Uber. Então, se vocês tiverem a possibilidade de fazer cultura de alguns animais, para se caso tenha a mastite clínica, vocês terem um tratamento e para esses animais em específico ter um cuidado extra para a limpeza pós esses animais passarem por ali, para não ter um contágio geral. So the average number of cows on a robot is 55 to 60 cows. When we do a startup, we don't want to start with the entire herd. Any cow that is closer to dry off, so 90 days before dry off, we want to put in the dry pen. She does not have enough milk or the want for energy to visit the robot. Então, quando a gente fala de um robô, o número máximo que a gente está pensando aí é 55 a 60 animais. E quando vocês vão fazer essa transição, vamos dizer, da ordenha que vocês têm hoje para esse robô, vocês não querem essa lotação máxima. Então, vocês vão ter que olhar esse rebanho e pensar quais animais dá para secar para vocês terem uma lotação ok, de até 50, não passar dessa lotação, 55 a 60 animais. E, para isso, vocês olham os animais que estão a 90 dias do parto. Então, secar animais que estejam de 90 a menos dias do parto, vocês fazem a secagem e esses animais vão para o lote de vaca seca. Eles não vão entrar para serem adaptados nesse rebanho novo. If you're lucky enough that your facility is brand new, it's not a retrofit, you have new cement, right, down for the cows, you want to really make sure that you groove that flooring and that you pass a block of cement, or you leave the heifers where their cows are going to be. This takes away the shiny metal, and the cows are more calm when they enter the new facility. Se você está fazendo uma instalação nova, é importante que vocês tenham cimento nessa instalação, o cuidado que ela fala de ter metais brilhantes. Então, fazer ou não uma raspagem, mas que isso não esteja brilhante. Se possível, colocar novilha ali, para elas já também andarem e já darem uma desgastada nesse chão e não ficar tão brilhante. Okay, so let's talk about training and fetching the cows. Então, vamos falar um pouquinho do treinamento desses animais e de como o buscar dos animais. So it's not because you put in a robot that there's no more work to be done. You still have to get a few cows. And new heifers or new cows that have just calving in, you do have to train at the robot. Então, não é porque você está colocando a ordenha robotizada que você não vai precisar de mais pessoas ali dentro. Você vai precisar treinar esses animais e, em alguns momentos, você vai precisar buscar os animais que não estejam indo, como, por exemplo, novilhas que não estejam acostumadas com o sistema. So please remember, you should only be fetching less than 10% of your cows. So if you have 60 cows on the robots, there should be less than 5-6 cows to go get per day. Então, você tem que buscar esses animais que não ultrapasse 10% do seu rebanho. Então, vamos supor que você tem 60 animais ali, você não tem que estar buscando mais de 5, 6 animais para serem ordenhados. What's really important in the training portion is that you go fetch the cows a minimum of 3 times a day. And you really want to vary those times so the cows don't wait for you to go get them and they become lazy. Então, o importante é quando você está treinando esses animais, você tem que buscar elas, que isso aconteça pelo menos 3 vezes ao dia, mas que você varie o tempo para que isso não seja todos os dias às 8 horas, porque senão elas ficam preguiçosas e acostumadas a sempre ter alguém ali naquele horário buscando. Então, variar esses horários para elas não criarem esse hábito. So the training cows are the cows here, early lactation. They're seeking this energy requirement. So there's no issue. The cow's going to want to go to the robot. So all of a sudden, after day 2, 3, 4, 7, the cow will automatically start going on her own because she's seeking that energy in the robot pellet. Então, uma coisa importante, ela está mostrando ali a curva de lactação. Então, onde tem um requerimento energético alto,
Com o tempo, ali para o quarto, quinto dia, os animais já vão naturalmente para o robô, porque elas vão ter fome, então elas vão querer aquela ração energética. Então, o intuito é que ali no terceiro, quarto, quinto dia, isso já seja menos necessário, se buscar os animais. The other group of cows is plus 30 days in milk, but really it's going to be the cows at the end of the lactation, when their energy requirement from the PMR is almost met, so that the robot pellet doesn't have as much of an influence at that time. So those are the 2-3 cows that you may be having to fetch is end of lactation. Então, esse cenário que ela estava falando de não ser necessário buscar a partir do quarto, quinto dia, era para animais em início, certo, pós-parto e pico de lactação. O que ela falou agora é para animais acima de 30 dias de dias em lactação, que vai ter sempre... o pellet não vai ser tão interessante, porque elas não vão ter tanta demanda energética, essa fome não vai ser tão grande, então sempre vai ter 2 ou 3 vacas que vocês vão acabar tendo que buscar. So now we'll talk about feed, obviously my personal passion, and we're going to start with the robot pellet. Então, agora a gente vai falar sobre nutrição, sobre alimentação, que é a paixão dela, e a gente vai começar falando do pellet para o robô. So the pellet quality is extremely important, so that there's no fines in the bowls for the cows. They can eat faster while they're getting milk, so you can feed them more feed. You want that density of the pellet to be hard. Então, a qualidade dessa ração é muito importante. O pellet precisa estar com uma densidade adequada, ter pouco fino no fundo do baldinho, do coxinho de ração, para o animal poder comer rápido, para ele comer mais. Então, esse pellet precisa ser de boa qualidade com boa densidade. What's also super important is the palatability. So you want that pellet to be very tasty. You want the cow to want to go like candy to the robot. Então, uma coisa importante também é que precisa ser palatável. Então, ele precisa ser bem saboroso, assim como um doce que vai cair ali para ela e ela vai querer comer. On top of that, if there's any accumulation in the bowls, some mold, etc., you really want to clean that out. You want to make sure that those bowls are super clean so that the next cow that comes in wants to eat the robot feed that's there. Outra coisa importante é que você mantenha esse coxo de alimentação limpo, então que não tenha mofo, que não tenha restos e que não esteja grudando, manter limpo para a próxima vaca ter um coxinho limpo. Here are some of the nutritional profile of the robot feeds we have in Canada. So we have a RoboBlend, the 2 first ones, which are more of an economical feed, medium energy, medium starch, and fiber digestibility. Então, aqui são alguns perfis de rações. Esse nome é puramente... são 5 tipos de rações. As 2 primeiras são mais econômicas, onde a gente tem uma proteína bruta, ali uma energia mediana, a terceira linha aqui do NEL, e um amido de 16, então é mediano. We then have the more highly formulated Robotech feeds. The HF stands for high fiber, so we have high digestibility. That's for rations with high corn silage, for example, with high starch. Então, o terceiro ali é quando você tem uma ração para alta fibra, que você vai melhorar essa digestibilidade, que é para, por exemplo, quando você tem uma dieta com somente silagem de milho de forragem. The Robotech HS is high starch, so it's higher in starch here, and both here are higher energy, higher formulation. A quarta opção ali é com alto amido, tanto que vocês veem aqui no starch, que é amido, temos 26 de amido, então é para aumentar esse amido. So sometimes if you have corn silage and really high starch, we still need that energy difference between the PMR and the robot feed, so we need to go to high starch to attract the cows to the robot. Então, se você tem uma silagem com mais ou menos amido, vai direcionar você decidir qual ração você querer, com mais ou menos amido, para trazer um equilíbrio e ela ter interesse nessa ração do robô. The RoboTop here is more of a supplement. We do sometimes have 2 feeds at the robot, and that's usually for the fresh cows, just higher protein and amino acid profile. Essa última é um suplemento, então é geralmente para animais que estão em pico de lactação. Então, a gente, ao invés de trabalhar só com a média, você vai ter um top dress, como se fosse, que é um suplemento a mais para esses animais que têm um requerimento energético maior. To maintain the pellet quality and the flavor, we don't let our sales team alternate or reformulate these feeds. They are line products, and all the herds in Canada use robot feed that's profiled with either any of these ones on the list.
Pensando em palatabilidade, ela não o time não permite que o time técnico mexa em formulação, então as formulações sempre são as mesmas. Então, são 5 padrões de ração, onde o time técnico vai decidir qual é a ração melhor, mas para as vacas não sentirem alteração de palatabilidade, eles não mudam a formulação dessas rações. And I have to say, I visited this morning the facilities at Agraria, and their pellet quality is better than ours. Oh, really? Hoje a gente visitou de manhã a fábrica e as instalações, e ela tem que dizer que a qualidade dos pellets são melhores do que os deles. Viu, Paulo? So, we have to recalibrate the robot pellet. So from one load to the next, the robot pellet would come on farm, and sometimes the soy meal is 48%, sometimes it's 44%. So the ingredients will play a little bit, and the density of the pellet will play a little bit. When the robot feeds the cows, it is a rotation, so it's not weighed. So then we have to make sure that the cow gets the right amount. So that's really important on farm to do often. Então, a parte de calibração que ela está falando é quando chegam caminhões com rações diferentes. É importante fazer calibrações nesse maquinário do robô, porque a forma como essa ração chega para os animais não é por peso, é por densidade. Então, é importante que a cada nova chegada de ração nova, isso precisa ser calibrado para chegar na boca do animal que, de fato, está sendo formulado. Okay. The PMR, so the partial mixed ration, just like the TMR, except the robot feed is out, is still 80% of the nutrition. So it's super important that the feed out and the management stays excellent. So I'm sure on all your farms today, you make sure that you feed twice a day. And after feeding, for every 30 minutes, you push up the feed, and then every hour for the rest of the day, right? Right. Ela está falando que a PMR, então, é pensar a dieta total menos a ração que vai estar no robô, que vai ser fornecida a partir de então. Ainda é muito importante, vai ter ali mais de 80% de matéria seca do que o animal vai consumir o dia inteiro. E ela tem certeza que todos vocês dão uma dieta fresca 2 vezes ao dia e que todos vocês empurram a dieta a cada 30 minutos nas 2 primeiras horas para aproximar, né, Maílson? Para aproximar essa dieta e pelo menos 1 ou 2 horas por dia fazer esse everyone is saying yes, they do that. Great. Yeah. The other important factor when you're formulating the ration for robots is the forage to concentrate ratio. So obviously we're going to be pushing more concentrate to the high producing cows. So you still want to make sure that you have enough fiber, effective fiber in your ration to maintain healthy cows. Uma coisa importante, então, é a concentração também da forragem e também dos grãos, certo? Da parte concentrado. Então, é importante também a gente usar a Penn State para confirmar esse tamanho de partícula para ter fibras suficiente para não termos problemas ruminais. So in Canada, very typical that we feed to a 3% refusal rate. In robots, even more important, because a lot of the shy heifers are going to visit the robot at night and end up eating the PMR in the evening. So you want to make sure there's enough left over there for those heifers. Então, é importante aqui, principalmente para robô, até mais do que para o sistema que nós temos hoje, é que as recusas sejam maior do que 3% para animais que sejam mais tímidos, vão mais à noite ou no momento que não tenha funcionário ali, e para quando elas forem, vai ter que ter alimentação suficiente ali para elas comerem. We are still recommending 24 inches of space per cow at the feed bunk. And the reason for that is a lot of robotic companies will say, hey, the cows are going to get into their own schedule. Some will go in the evening, some will go in the morning, and they won't eat at the same time. The fact is, by experience, when you deliver fresh feed, all the cows get up to eat either way. A gente continua recomendando, não muda a recomendação de 61 centímetros por vaca em linha de coxo. Por que ela diz isso? Porque alguns fornecedores de robô falam que, por conta dos animais terem livre acesso e poderem se alternar ali em coxo, esse valor podia ser reduzido, mas a gente acredita que, quando a gente passa a dieta, a PMR ali fresca, todos os animais vão ter interesse. Para não ter problema ali de hierarquia, a gente mantém os mesmos 61 centímetros.
So a little bit of scientific information and maybe even future research that is needed in robots is that robotic cows tend to peak, so peak milk, a little earlier than herds, freestall or bedding pack with a parlor. Olhando os estudos hoje já publicados, e ainda temos algum acontecendo, é provado que animais que estão em robô atingem o pico de lactação antes do que os animais que não estão em robô. The reason for that, we believe more and more, is that there's a lot of settings in the robot, and we change milk access around 60 days in milk, meaning that the cows can access less the robot at that time. We're doing more and more research to see if we let the cows access the robot just as much until later in lactation, if they're going to end up peaking even higher than what they are today on robotics. So cows on robotics today peak higher on average than TMR herds. Então, o que está se percebendo é que o acesso nos primeiros 60 dias de lactação, elas estão acessando mais e têm mais acesso à comida com uma alta energia, que é a comida do robô, certo? Uma comida interessante. E daí o que tenta se promover também é que, ao final da lactação, promover o acesso mais vezes ao robô pode aumentar não só o pico, mas a persistência de lactação. So at the end of the day, the cow's metabolism is the same. Whether she's on a robot or on a parlor, a cow is a cow. So I do think that some of the settings in robotics, more and more, are limiting even some of the cow performance. And you'll see soon in a few slides, cows on robots, on average, do milk more than parlors. Então, no final do dia, a fisiologia da vaca é a mesma, independente do sistema que ela está. Então, pensando na configuração do robô, a gente não quer que o robô limite a performance do animal, mas vocês vão ver no próximo slide que o animal é provado que ele vai produzir mais leite no decorrer da lactação com o robô. So I guess I use the same analogy as Sergio, except for not for humans, but for cows. We go up the stairs. Ela está falando que talvez ela não entendeu tudo da palestra do Sérgio, não consegui traduzir tudo, mas ela assume que as vacas podem ter o mesmo caminho, porque o Sérgio mostrou uma escada, certo? So we want to change the cow behavior. We want to make sure that the cow can reach her full potential at peak milk. So what we do, we want to make sure that we overfeed the cow so that the feed is always there as she goes up in milk. O que ela está falando, esse conceito de ir atrás do pellet, é que você dê muita ração no início da lactação, ou seja, que você não seja reativo à produção. Então, eu dou mais para quem come mais, mas eu dou mais para ela produzir mais. So right now, the average herd is set up that the amount of milk of the cow predicts how much feed she gets. For the rest of the lactation, that is correct. But for early lactation, we want to make sure that the feed is there before the cow even needs it, so that she does not go ketotic and reach her full potential. Isso é o que ela está falando no começo da lactação. Ela diz que do meio para o final, a gente usa uma tabela de ela produz tanto, então ela precisa de comer tanto, e isso é real, tá tudo beleza. Isso aqui está falando para eu dar mais ração em em pós-parto e pico de lactação, para ela produzir mais. So as an example, we start usually the ration at 3-4 kilos of robot feed, day 0. And then by day 8 to 15, we go up to 8 and 12 kilos. Então, aqui é um exemplo de, no início da alimentação do robô, ser entre 3 a 4 quilos de ração e, ao final, ser aproximadamente entre 8 a 12 quilos de ração nos 8 a 15 dias. But don't worry, it's not all of the cows are going to get 8-12 kilos of feed. If they visit more than 3 times a day, then they may. But there's a maximum of 3 to 3.5 kilos per visit that they can take. So they'll never get sick because you're pushing more feed. Então, não se preocupe, elas não vão comer, não são todos os animais que vão comer 12 quilos de ração. Então, tem um máximo de visita de 3 a 3.5, visita que ela chama de ir ao robô e sair. Então, ela vai ter, o máximo de acesso que ela vai ter é 3 a 3.5 vezes o quanto cair ali de quilos, né, os 3 quilos. Então, você não vai ter problema com animais tendo acidose, por exemplo, por comer muita ração. So what this is a result of is the cows peak even higher, so they persist higher. So even though the PMR is balanced for X% of energy, the cows at the end of lactation, we can save some costs, save some ration, so we invest in the beginning, save at the end, and the cows are still visiting. We don't have to go fetch them because the energy level is still high enough.
Então, o que ela está falando é que a PMR, ela mesmo tendo um valor de energia estável, a gente pode, no final do dia, estando diminuindo a energia do meio para o final da lactação, investir nesse início de lactação para ter uma persistência maior. So this is the same graph as before. So just here, we want to actually overfeed the concentrate above the actual peaking line. As we know, the peak now is going higher with this new strategy. Então, o que ela está mostrando é o mesmo do slide anterior, que mostra o perfil, né, da lactação no decorrer do tempo, e o que essa estratégia é para a gente conseguir um pico mais rápido, mais alto, mais rápido também, porque vão ter 15 dias aí mais rápido, para você ter uma persistência maior, e mesmo assim, ao final, você não precisar buscar tantos animais. And we end up with less fetching cows. Before the line was longer, so there was more, we actually end up with less fetching cows. A great concept. Most of the producers are loving it. O que ela falou é exatamente isso. Então, se a gente fizer essa estratégia de colocar mais energia ao início da lactação, no final você não precisa ficar aí buscando os animais, porque essa PMR já vai ser também suficiente e os animais já vão também por conta para a ordem. Okay, what about the actual forages? So, even in North America, we have extremes. So we do have rations with all corn silage rations. We even have regions where they cannot grow the corn silage, so that it's all haylage or baleage rations. Agora é a parte de forragem. Então, mesmo no Canadá e nos Estados Unidos, eles têm extremos, e o que ela chama de extremos é dietas com somente silagem de milho ou dietas com somente pré-secado. So depending on the type of forages you can grow in your area, you will have different aspects to consider for management the ration. Então, dependendo do tipo de forragem que você consegue plantar na sua região, você vai conseguir ter um tipo de concentrado diferente para fornecer para os seus animais. So for us, growing corn silage is less costly than haylage, so usually there's a cost saving there, but you have to buy in more protein at the farm. Então, o custo de produção de silagem de milho para eles é menor do que o do pré-secado, mas você vai acabar tendo que pagar por proteína a mais que não vai vir do pré-secado. In the summertime heat stress, which I am sure Brazil is worse than Canada, we do have to troubleshoot butterfat. We are paid in Canada on components, not just liters of milk, so for us, keeping a high butterfat is important. Então, lá no verão, eles possuem estresse térmico. Ela disse que o do Brasil provavelmente deve ser maior, mas eles recebem, nós, a maioria, recebemos por volume, certo? E eles recebem por componentes, então por sólidos. E daí um problema que acontece no verão é a queda de gordura, então é um problema assim, eles têm que manter essa gordura alta, esses sólidos altos. And cows crave consistency. So the good thing with all corn silage ration is there's not first cut, second cut, oatlage, baleage, haylage coming in. So it's very consistent ration. E vaca gosta de consistência, então uma coisa positiva é que silagem de milho a gente tem essa consistência, não depende de primeiro corte, segundo corte, assim como pré-secado ou como outras forragens. With all corn silage, you are putting all your eggs in one basket in a way, because the quality usually is, well, for us, 1 cut of corn silage. I know for you 2 here, but at the end of the day is if the starch is too high or the digestibility is too low, you're stuck with that forage for the entire season. Ela fala da qualidade da silagem de milho, porque lá a gente tem safrinha, eles têm somente um no ano, certo? Então, ter somente silagem de milho é colocar todos os ovos dentro de uma mesma cesta. Então, se sua silagem de milho tiver um alto amido, vai ter que ser essa silagem para o resto do ano. Você vai ter que se ajustar a isso pelo ano inteiro. As I mentioned before, we have to have the energy differential between the robot feed and the PMR. When it's all corn silage ration, of course, it's higher energy on average. So what happens there is that we've trialed a few different things. We've added bypass fat to the pellet. We've added amino acid balance because there's lower protein in the total ration. And of course, we've developed the 2 robot feeds that I talked about earlier, the high starch or the high fiber. Calm down. Okay. O que ela falou agora é a diferença que tem que ter de energia entre a PMR e a ração de robô, porque a ração de robô precisa ser interessante para o animal estar interessado ele levantar e ir lá. Então, quando é só silagem de milho, existe esse desafio de ter que trazer gordura, e essa gordura protegida, para nós no Brasil, não pode ser animal, certo? E lá eles usam de animal, o que facilita para eles, mas há uma opção, o balanço de aminoácido no pellets do robô, para trazer também não suplementação, mas ser interessante mais do que o PMR, e esse alto amido ou alta fibra no posicionamento dessa ração de robô.
The other extreme for us is all haylage or baleage. I realize you don't see that situation here, but I know you have all palm, I think, rations. Yeah, but it's not the south. It's not the south. northern. Yes. Uma situação que eles têm bastante lá é ter pré-secado, então a alfafa, do pré-secado que ela mostrou ontem para a gente no treinamento técnico é fantástico. O Maílson chorou, mas não temos tanto aqui. Ela falou da gordura da palma, porque eu falei que no Nordeste tem produtores que nem silagem de milho tem e trabalham com palma. Então, uma situação que existe lá é ter somente pré-secado, não ter silagem de milho. So the challenge in this situation is getting enough energy, enough starch into the actual cows. So even the total robot pellet at 12 kilos is not enough. We often have to install a robot feeder, so not milker, but just the feeder at the end of the barn so the cows get more grain. O desafio nesse tipo de dieta vai ser ter boa energia, certo? Porque a gente não tem o amido do milho, então vai ter que se ajustar essa ração do robô e no final vai ter que fazer uma suplementação em PMR para energia. So I keep referring back that there has to be an energy difference between the robot feed and the PMR, and that number is 7 to 10%. Ela sempre fala dessa diferença de energia entre a ração de robô e a PMR, e o número é de 7 a 10% a mais de energia do que a dieta na pista, do que a PMR. We also balance the PMR 7 kilos less than what the cows are actually producing. Uma regra de ouro é fazer o equilíbrio da PMR, certo? Formular de acordo com a produção do lote. 7 quilos a menos de leite predito pela energia. Okay, let's talk about drivers of profitability, probably what interests you more than the nutrition. Vamos falar sobre dinheiro, que é o que mais interessa a vocês, foi o que ela falou. So, what type of producer are you? If you put in robots, would you want the most milk per cow, the most milk per robot, or the most milkings? Which number are you going to be looking at? Então, temos 3 tipos de sistema quando a gente fala de robô. E que tipo de produtor é você? É preciso decidir essa informação antes de fazer a compra de robô. Então, a gente tem quem faça análise de indicador de quilos por vaca. Então, eu quero minha vaca produzindo mais. Ou quilos por robô. Eu quero o robô com maior nível de captação. Ou número de visitas no robô. So, if you want to have the most milk per cow, you can't fill the robot with 60 cows. It has to have time for the cows to have great management, great cow signals, animal welfare in the barn, time to rest, and the cows can make the most milk possible with a great ration. Maybe a little bit more investment in the ration in this situation. Nessa situação, na primeira situação de quilos por vaca, você precisa ter uma gestão muito boa na fazenda, um manejo muito bom. Os animais têm que ter um nível de conforto, elas têm que estar deitando, ruminando, descansando. Vocês têm que olhar para o cow signals, que a gente vai falar um pouquinho, que é os animais estando bem. Provavelmente você vai ter um maior investimento em alimentação nesse sistema. The next one is kilograms or liters per robot. So that's to maximize the most amount of milk in the robot. Some producers, their goal is 2,700 kilos per robot. Um ponto que eu não falei na outra é que você não vai poder ter o máximo de lotação de animais ali, tá? Eu pulo. Vai ter que ter menos animais. Nesse sistema, você vai maximizar o volume por robô. Então, tem alguns cálculos aqui, você vai querer que o quanto esse robô esteja coletando seja bastante. So if their goal is 2,700 liters, that means they're going to push the cows, 60 cows, as much as they can, on top of around 45 liters per cow. That's their goal. Então, se seu objetivo for de 2.700 litros por robô, por exemplo, você vai ter uma média de 45 litros por vaca, certo? Então, você quer empurrar o que eu acabei de falar do outro sistema de não poder lotar. Nesse, você vai lotar, você vai empurrar as vacas para passarem pela ordenha para o robô atingir esse valor. A few more numbers that you need to be aware of to do the calculation is a cow milks for approximately 7 minutes in the robot. And the robot needs approximately 10% of idle time to wash and just to have free time. Então, números importantes também é que mais ou menos o animal vai passar 7 minutos dentro desse robô para ordenhar e uma porcentagem de tempo ocioso que o robô precisa é 10%. At the end of the day, there is 1,170 minutes. I can't change that. Ao final do dia, o que a gente tem disponível é 1.070
170 minutos e a gente não pode alterar esse valor. Não tem como, né? If we count the 2 hours for washing and idle time, that means that with the 7 minutes average time it takes for the cow to milk, we can only milk 167 milkings. Se você pensar que precisa de mais 2 horas para lavar o robô, mais 10% de tempo ocioso desse robô, pensando nos 7 minutos que os animais vão ficar, a gente consegue fazer 167 ordenhas por dia. So, if I really want my 2,700 goal and my average minutes in the robot is 7 minutes for each cow, then I have to have 2.8 visits per cow, and that each cow has to give, on average, 16 liters of milk each time they go to the robot. So it's very efficient. Então, se você quer atingir essa meta de 2.700 litros, tendo um total de minutos e 167 ordenhas por dia, você precisa ter uma média de 2,8 ordenhas, e tem que ter mais ou menos 16 quilos de leite por visita, que é uma ótima, fica eficiente. Oops. If your goal is to be more milkings, oh, did it change? No. Oh, perfect. Yeah. Sorry. More milkings, so you don't want to have fetch cows. You want to put in a robot, and you don't want fetch cows. At the end of the day, it's the same 167 minutes, milkings. I cannot add minutes to your day. Então, se você quer um sistema de ordenhas, número de ordenhas, você não quer ir buscar os animais. Ao final do dia, você vai ter os mesmos minutos, né, das 24 horas. So that means that if your goal is 3 visits per day, you're happy with that, you have a few fetch cows, you cannot have more than 55 cows in your robot. Or if your goal is 3.2 visits, you really don't want almost any fetch cows, you cannot have more than 52 cows per robot. Se você escolher esse sistema e sua meta seja de 3 ordenhas, de 3 visitas, você vai ter um máximo de 55 vacas por robô para essas 3 ordenhas. Ou se você escolher as 3,2 ordenhas, que você realmente não quer buscar os animais para vir ter que ordenhar, você vai ter que ter no máximo 52 vacas por robô. So at the end of the day, the number of cows you want to have in your robot has to match your goals. Ao final do dia, o número de animais que você vai ter por robô vai ter que combinar de acordo com o sistema que você escolher. So which producer are you? Que tipo de produtor é você? Okay, let's go into some economics. I'll use a lot the word ROF. So ROF is return over feed. It is the income of milk minus the expense of feed. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre dinheiro, sobre rentabilidade. E um indicador que ela usa muito é o retorno sobre menos o custo alimentar, que é o que entra de receita menos o custo alimentar. Over the last 5 to 10 years, we have many herds that participate to this program. Right now, we have over 11,500 herds that participated to this program. Então, é um programa que, de 5 a 10 anos aí que tem acontecido, mais de 11.500 rebanhos foram avaliados para fazer esse tipo de análise de rentabilidade. So what we do is we set an actual benchmark for each forage, for example, corn silage, haylage, and we only alter the dry matter factor. O que eles fizeram foi colocar metas em cada tipo de sistema de acordo com a forragem e fazer comparações. Importante porque a gente vai mostrar alguns números e esses números vieram dessas análises de 11.500 rebanhos. And we use the average yearly milk again to be able to benchmark the herds against each other. E isso, ela fez um benchmark com base nessa forragem, só alterando o nível de matéria seca e fez a comparação. Okay, so let's look in Canada at a herd that is not robotic versus a herd that is robotic out of all the herds that we have the statistics on. Então é um comparativo de uma fazenda que não é robotizada com uma fazenda que seja robotizada no Canadá. So the average feed cost for a herd that is non-robotic in Canada right now is $10.20. Então o custo de dieta de um animal que não é em ordenha robotizada no Canadá é de $10,2 por vaca dia, dólar canadense, tá? For the herd with robotics, we're talking about $10.73, so approximately 50 cents, 60 cents more per cow to feed a cow in a robotic setting.
Então, se é uma ordenha robotizada, o custo dessa dieta vai para 10,73 vaca-dia, o que está aproximadamente 50 centavos a mais do que os animais em ordenha não robotizada. The revenue for the milk is $27.84 on average for a herd that is non-robotic. A receita que entra vai ser de 27,84, pensando em ordenhas não robotizadas. And that's based on a herd that's producing 31 liters of milk. E a média dessa fazenda é 31,1 litros por vaca dia. So the robot herd is producing more milk, on average 3 liters extra milk. So the income is now $29.67. Então, a comparação com o robô produz geralmente 3 litros a mais por vaca, de acordo com os estudos. Então, a receita vai ser $29,67. But even though we make more on the robotic, we have a higher cost of feed. So the actual revenue here between the two, the net revenue after the extra feed cost, is about $1.30 a cow a day. Então, pegando essa receita a mais que se tem pelos 3 litros de leite a mais produzido, menos o custo incremental de 50 centavos na dieta, você tem um líquido, né, de retorno sobre a alimentação de $18,94 vaca-dia. So based on the 11,000 herd that we have done the statistics on Canada, there's direct relation with more milk equals more income. Então, de acordo com a análise desses 11.500 rebanhos analisados, a estatística é que tem uma alta correlação entre receita menos o custo alimentar, certo? E a produção de leite. For us in Canada, we are paid on components, so same thing for butterfat. The more butterfat, the more income we have as well. Então, a gordura, como eles são pagos por componentes, eles sempre fazem essas análises estatísticas também para componentes, alta correlação entre gordura com retorno menos o custo alimentar. The interesting one is this one. So, even though your feed cost is low, it doesn't mean that you make less income. Or if your feed cost is high, it doesn't mean that you make more milk. That's why it's a scatter plot. It's not an actual trend line like this one. Não existe correlação e tendência sobre o custo alimentar, então não quer dizer que porque você esteja gastando pouco, você vai ter menos ou mais produção de leite. Não existe correlação com o custo alimentar e o retorno financeiro. So this proves that at the end of the day, the quality of your forages and your management impacts also more milk, more income. Então, a sua gestão da sua forragem, a qualidade da sua forragem e a gestão que você tenha na fazenda vai impactar muito no quanto de leite você vai ter. So, of course, I wanted to know if for Brazil this was the same trend. So, one of my colleagues supplied some numbers for Brazilian. Então, ela queria fazer um comparativo também, se no Brasil fazia sentido e a tendência era a mesma. Então, a gente mandou uma dieta para ela fazer uma simulação. So we compare here a cow that's 42 liters versus 38 liters. Here we have the actual cost of the feeds in Rios, dollars. Então, aqui são duas dietas, uma para 42 litros, uma para 38 litros, e ali o custo real dessas dietas. So the herd with 42 liters has a higher feed cost. Então, o animal que está comendo para 42 litros vai ter um custo de dieta mais alto, de R$49. I think that was expected. And then we used a milk price of 3.05. And of course, because it's 42 liters versus 38, we have a bigger revenue for milk. Então, usando um preço de leite a R$3,05, é esperado que esse animal vai custar mais caro em alimentação, mas a gente tem uma receita de leite menos o custo alimentar na penúltima linha, que vocês conseguem ver. So the actual net income is approximately, give or take, $5 more for the cow that is producing more. So same trend as Canada. Então, a receita aqui, nesse caso, vai ser aproximadamente R$5 a mais para essa vaca que está produzindo mais de receita, menos esse custo alimentar, o mesmo comportamento do rebanho do Canadá. So here comes the slide on maybe reasoning with you all if you should invest in an automatic milking system, if you should invest in a robot. Então, esse slide a gente vai falar um pouquinho sobre quanto que custa, qual que é esse investimento, e a gente fez um comparativo com o Canadá. And I completely agree with Sergio earlier. You do not need to put a robot because you think you don't have employees anymore. You still need employees when you have robots.
Ela concorda completamente com o Sérgio de que se você colocar o robô, não é que você não precise mais de pessoas, você vai continuar precisando de pessoas, você talvez não precise de tantas pessoas. So in this scenario, we'll assume that each robot is 60 cows. Então, nesse cenário, a gente está assumindo que cada robô atende 60 vacas. Tá? Okay, I'll go through the scenario for Canada first. So in Canada, we pay a robot approximately 350,000 Canadian dollars. Então, ela vai passar pelo cenário do Canadá primeiro. No Canadá, eles pagam aproximadamente $350 um robô. Our minimum wage, so by law, we have to pay our employees $16.55 per hour, and times 40-hour weeks is our average. That's approximately $35,000 a year salary. Eles têm uma legislação de salário mínimo por hora de $16,55 a hora. Então, usando essa base versus 40 horas por semana, dá aproximadamente $350 por ano. So here, like I mentioned on the previous slide, for Canada anyways, we assume 3 liters more per robot compared to in the parlor, but there's the feed cost, so the 50 cents. So like I said earlier, we have an extra revenue of approximately $1.30 per cow per day. If we times that by the 60 cows that are in the robot, it's approximately $28,000 per year. Então, aqui a gente tem um leite extra, como ela mostrou no slide anterior, de 3 litros de leite quando muda de sistema. Mas a gente tem um custo alimentar de 50 centavos vaca. Então, fazendo a diferença disso, dá $1,30 de receita para 60 animais, dá $28 mil a mais por ano. So the logic is based on, normally, the average herd, when they install a robot, they can reduce in Canada 1 employee. So here, we have 350,000, 350,000. So this would be 10 years investment. Plus, there's the milk extra revenue because we milk more milk. So it should be less than 10 years for sure for you to invest in a robot. Então, a lógica que ela está usando aqui é que quando você coloca um robô, você vai tirar um funcionário. Você vai conseguir economizar um funcionário. Então, custando R$350 mil e tendo um custo de funcionário de R$35 mil por ano, a lógica aqui é o payback, né? O robô se pagar em 10 anos. Só que, como existe uma receita a mais desse incremental de leite que existe, esse retorno vai ser em menos de 10 anos. So if we do the robot in Brazil, so the investment is 1.3 million reais dollars. Então, no Brasil, quando a gente pega robô para 60 animais, o investimento é de R$1.300.000. And we asked a few robotic producers yesterday, and they say on average they were able to reduce 2 employees when they put in their robots. Então, pensando que ontem a gente conversou com um produtor que tem robô, então ele fala que quando ele coloca o robô, ele consegue economizar dois funcionários. Então, esse é o cálculo que a gente está fazendo. Ali a gente pegou o cálculo de R$2.500 como salário. Então, foi daí que surgiu os R$48 mil por ano versus 2 pessoas. Tá? O FTE é funcionário. Que dá os R$96 de custo por pessoa ano. You explain the salary? Yeah. Okay. A gente fez essa conta e é muito similar. O dólar canadense é R$4, tá? Só para vocês fazerem a conversão. He was just saying that the cost between the robot in Canada and Brazil is the same. Okay, that's what I thought I had heard. Yeah. Okay, so we use the same 3 liters average extra if you're going to robots. Okay. And we use the actual cost of the ration, so of the revenue per cow for the extra 3 liters, minus approximately $2.50 extra to feed a cow in the robot here in Brazil, which would make you a net $3.5 per cow still going to a robot. So there's about $77,000 per year that's extra revenue from the milk. Ela está falando dólar, mas é real, tá, gente? Ali está tudo em reais. Então, aquele leite extra, os 3 litros, a gente fez a receita menos o custo alimentar em reais. Então, a gente vai ter um incremental de R$77 mil por ano usando a ordenha robotizada. So when we do the math and the logic,
The 1.3 million divided by the 96,000 here, it's approximately 13 years. Plus the actual milk revenue here, it's around the 10 years. So yes, we are very similar. Maybe we are a few years less, but overall, I was actually very surprised to do the numbers, and it was a pleasure to be able to present that it's about a 10-year investment. Então, a conta que a gente está fazendo aqui é pegar o payback, tá? Eu não sei se está com muita dúvida, mas é o retorno, em quanto tempo esse retorno vai ser pago. Quando você pega o custo do robô e divide pelo 96 mil, que é o custo de 2 funcionários, você tem mais ou menos 13 anos. Então, seria mais ou menos 13 anos para isso se pagar, mas você tem uma receita de incremental ali. Então, fica aproximadamente os 10 anos, e ela ficou feliz de fazer essa análise e ver que vale a pena tanto aqui quanto no cenário do Canadá. It's important to mention that in Canada, one of the reasons we are putting the robots in, it is for work-life balance. The producers want to choose when they do most of the work in their barns. In addition to that, we do have actual labor issues as well. And the benefit for that in the work-life balance is the robot, it shows up at Christmas. It doesn't have sick days. O que ela está falando, um fator de decisão lá no Canadá de se colocar o robô é para melhorar a qualidade de vida do produtor. Então, você não precisa estar às 5 da manhã, você pode ir às 10 da manhã. Então, você decide quando você quer trabalhar. Outro ponto é que eles têm dificuldades com funcionários também. Então, com o robô, você não precisa treinar, você não tem o turnover, certo? Você não tem... E que o robô aparece para trabalhar no Natal, né? Ele não falta. Okay, even if you put in a robot, right? There are things that you still should be doing in your herd today that you continue to do. It's not because you put in a robot that you sit on your couch and watch TV. Então, mesmo que você coloque o robô, você vai ter alguns trabalhos extras a ser feito. Você vai conseguir equilibrar melhor a sua qualidade de vida, mas não quer dizer que você vai poder sentar no sofá e não trabalhar. So some of the things I look for when I walk in a barn, whether it's a robot or not, are obviously hoof health, right? That, for me, is a major pain point for the cows, and the cows really reduce in milk when the hoof health is not good. Então, uma coisa que ela observa, sendo ordenha robotizada ou não, toda vez que ela entra em um barracão, num rebanho, é saúde de casco. Isso é importante para rebanhos robotizados ou não. And I challenge most of you to go home, use a tape measurer, and actually see what is the water space you have. Do you have 3 to 4 inches, 8 to 10 centimeters of water space per cow in your barn? Então, ela desafia vocês, quando chegar em casa, pegar uma fita métrica aí no bebedouro de vocês e medir se vocês têm de 8 a 10 centímetros linear por vaca em bebedouro. One great way to evaluate welfare, comfort on your herd is next time you walk by and you don't disturb the herd, check how many cows are laying down. So you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 10. How many are laying down? At least 7? Good. Are they chewing their cud? Are they ruminating? Bom parâmetro também para vocês olharem de bem-estar animal, de conforto, vocês entrarem no barracão sem incomodar os animais e contar 10 animais e ver quantos deles estão deitados e ruminando. So for us in Canada, we have snow, so we have walls in our barns. So I often evaluate light to make sure that there is 200 lux, so the brightness of the light in the barn. This activates reproduction for the cow, extra intake. Here in Brazil, up till now, all the herds I have visited, bright sun, perfect lighting. Lá no Canadá, todos os barracões, as instalações são fechadas, porque é neve, é menos 40 graus. Então, uma coisa que ela olha é a iluminação, né, que ajuda tanto em reprodução como em consumo e ingestão. Mas ela viu que aqui no Brasil, os lugares que ela visitou não tem problema com iluminação, mas é um fator importante. On the feed management, I mentioned those same KPIs earlier, so definitely push-ups, feeding fresh feed, having refusals, but the extra line I have here is the rumen fill. So on the left side of the cow, next time you go into your barn, see how full the triangle is. So right here on her left side, so this is too empty. The cow has not eaten enough feed in the last 24 to 48 hours. This should be your dry cows. On pasture, they should be full, full, full. You should not be able to see the determination of the bones around the triangle on her left side.
Então, a parte de manejo alimentar, ela trouxe algumas coisas dos outros slides também, mais 2 tratos por dia, de 3 a 5% de sobras. O empurrar, né, o alimento a cada meia hora ali depois do trato, por 2 horas, e a cada hora fazer isso novamente. E outro ponto que ela adicionou é o preenchimento ruminal. Então, ela trouxe algumas fotos que, no primeiro exemplo, está muito vazio. E isso vocês podem olhar, é do lado esquerdo dos animais. Então, esse triângulo lá em cima está muito vazio. O que vocês esperam é o número 3. Então, é o score 3 no mínimo. Quer dizer que os animais estão de barriga cheia. So your average lactating cow, the peak performer, right, peak of lactation, should be a 3. That's your marathon runner. She's making the most milk. So you should see a small indentation. Your cows that are end of lactation should be closer to 4. Então, ali é o score 1, 2, em cima, 3, 4 e 5. O que ela falou da média do rebanho em lactação é o 3, tá? Porque são maratonistas, estão produzindo muito, então o que é esperado é o 3. So I guess minus the light, I challenge you on those 4 points to go home next week, this weekend, and actually check these points. Então, exceto a luminosidade, ela desafia todos vocês a chegarem em casa e checar os outros pontos se estão ok. I put this up because there's a couple points. We do a lot of cow signals. I'm sure you have potentially heard of cow signals. I'll talk a little bit about the diamond. There are 6 points of freedom for the cow. The one is rest, water, light, air, space, and feed. Então, não sei quanto de vocês já ouviram falar do Cow Signals, mas é uma metodologia que a gente olha para a vaca e que traz sinais. A vaca nos conta histórias, e isso traz mais rentabilidade, mais dinheiro. E a base do Cow Signals se vocês olharem lá em cima, é um diamante, certo? Com as frentes desse diamante, que é exatamente o que ela falou de água, luminosidade, ar, descanso e alimentação. São os pilares do Cow Signals. The interesting part we've developed in the last few years around cow signals in Canada and the US is we've done a return on investment. So instead of just telling the producer, yes, we need 8 to 10 centimeters of water space, we now have literature proven why and how much milk you can gain from doing that. O que eles têm feito no Canadá nos últimos anos é trazer um retorno sobre o investimento. Então, para cada indicador, ao invés de só falar que precisa-se de 8 a 10 centímetros para o bebedouro, por exemplo, ela traz o quanto de dinheiro a mais ele vai ter se isso estiver da forma correta. I'll be providing this sheet to the Cargill and Agraria team so that they can change the inches and pounds to kilos and centimeters, and then challenge them to bring the checklist on your farm, and then maybe you can get more milk out of cow signals. Então, ela vai mandar esse material para nós e para o time da Agrária, para nós da Cargill e para o time da Agrária. A gente vai alterar para centímetros e metros e o que fizer sentido para nós. E daí ela está falando para vocês desafiarem os técnicos e fazerem um checklist, ver como que está fazendo e o que vocês podem melhorar. So, some final tips for you. Know the math before the goal. So if you are thinking of robot, please sit down with your Lely, De Laval, GEA, etc., Cargill, nutritionists, veterinarians, etc., and really do the math behind your goals. O que ela está falando, algumas dicas finais, o primeiro, tenha os cálculos antes de você determinar as suas metas, tenha metas, e para isso vocês precisam decidir qual o perfil de ordenha vocês terão, independente do fornecedor, se Lely, De Laval, GEA, enfim. If you are going to go to robots, I'm going to be very excited for that. Please make sure you invest in training your fresh cow and you apply the new method of chase the pellet. Se vocês decidirem por fazer a ordenha robotizada, treine esses animais em pós-parto e início de lactação para que vocês tenham sucesso no sistema. And in the end, whether or not you decide to go to robots, invest in your nutrition. We saw that better feed quality, often better milk, right? That is super important. That's huge for sustainability. If we can make more milk per cow on Earth for phosphorus levels, for methane production, etc., it's just more sustainability for our entire world. Independente do seu sistema, se roubou ou não, invista em alimentação, em qualidade de forragem e bons concentrados. É mais do que provado que a alimentação tem um peso muito grande na sua rentabilidade. Então, quando você busca boa alimentação e um bom suporte para isso, para as dietas, você certamente vai ter mais sustentabilidade. Pensando em metano também, pensando em bem-estar animal.
And at the end of the day, just stay connected, right? Yes, I may live in a different country, a different continent, but at the end of the day, Cargill is a large company that works with Agraria, and we are all connected. We can all help each other. My team, myself, remain available to answer some of the questions through the team here, so don't be shy to connect. E ao final do dia, vamos nos manter conectados. Ela está em outro continente, em outro país, mas ela se coloca muito disponível para... ontem, cadê Maílson? Ontem ela falou isso, para quando precisar, alguém quiser fazer a instalação e ela fazer alguma análise, ela está super disponível para ajudar e a gente se ajudar a prosperar. And I would absolutely love to entertain any question. I much prefer discussions than standing here lecturing you. E ela espera que vocês tenham muitas dúvidas, porque ela não gosta de palestrar, ela gosta de conversar e responder perguntas. Thanks so much, Emily, for sharing your knowledge with us. Okay. Pessoal, pergunta? Oh gosh, I have been working for Cargill for 16 years, and I have herds that had robots back then and still functioning great. But I don't think we know, because it's about an 18-year technology, so I don't know how long more they can last. But some from 18 years ago are working great. How many years technology? We started in Canada about 18 years ago on robots. 18? Yes. Ela trabalha na Cargill aqui há 16 anos e nos rebanhos que ela tem acompanhado, tem rebanho que até hoje o robô funciona normalmente e é uma tecnologia relativamente nova, aqui no Canadá está há 18 anos, então não dá mais muito para se saber, mas até hoje tem rebanhos com o mesmo robô funcionando. One more question here, Emily. I was just going to add, the robotic companies are absolutely great to add technology to the current robot existing. So you can add like management software or tools or new collars that is not the full investment from year to year. So some of them change some maintenance cost. Existem algum custo de manutenção, então as empresas de robô podem adicionar tecnologias como painel de controle, colares, e isso pode trazer algum custo, mas ajuda a fazer a gestão. Boa tarde, parabéns primeiramente pela palestra. A minha pergunta é a seguinte: naquela comparação da ordenha convencional com a ordenha robotizada, a base da ordenha convencional era 2 ordenhas ou 3 ordenhas? Thank you. And I did an average of the two, so 2.5 milkings. So we do have the statistics for 3X and 2X, and I did an average of the two. In Canada right now, the average robot is 2.8 visits. So close. Então, ela pegou 2,5 a 3,5, ela fez uma média disso e utilizou para fazer o comparativo. Ok, obrigado. Tem mais uma pergunta. Em relação à qualidade de forragem na PMR, a gente passou por muitos desafios aqui com silagem de milho, pré-secado, feno, e a gente tentou substituir essa forragem de má qualidade por um concentrado, ou tentar ajustar a dieta com concentrado, mas mesmo assim não teve um retorno tão legal. Qual a opinião dela sobre isso na ordenha robotizada? In any herd, bad forages is bad. Qualquer rebanho, em qualquer rebanho, a forragem ruim vai ser negativa. But on robots, portion of the ration ends up being the pellet, right? So we can compensate with higher fiber digestibility in the pellet, so the overall ration works okay. I saw rations yesterday where the forages maybe were not super optimal, and we compared on one of my rations that the producer had great corn silage and this year has bad corn silage. Yes, we drop a couple liters in milk, but we still are doing great. We were at 38 liters and now we're more 36, 37. Então, com o concentrado do robô, você consegue fazer um ajuste de digestibilidade de fibra. Então, você tem essa carta na manga, se for robô. Mas ontem a gente fez alguns comparativos de silagem, de forragens não tão boas. E, no fim do dia, dá para se fazer esse equilíbrio, mas, sim, a forragem ruim vai acabar tendo um impacto também, mas em qualquer sistema, isso. Na tua opinião, qual é o melhor sistema de robô? O fluxo livre ou o guiado?
I have the most experience with the free flow. We do guided, and if it's going to be guided, I definitely suggest milk first versus feed first. My personal preference is free flow. High cow signals, good management, good comfort, good welfare. The cows will naturally go to the robot. Lá ela tem mais experiência com fluxo livre, mas se tiver que escolher, que se for o guiado, se você preferir, que seja o ordenha primeiro antes da comida, e não a comida primeiro antes da ordenha. E, na opinião dela, o fluxo livre é o melhor. Você comentou que aqui a gente não tem o problema com a iluminação. Por exemplo, na minha casa, a gente tem o barracão climatizado. E a gente tinha muito problema com a reprodução, e tanto no pré-parto, que elas não produziam um colostro suficiente para tratar o terneiro. A gente foi atrás e a gente acabou descobrindo que era em questão da iluminação, e a gente teve que corrigir isso. Isso é mais um comentário do que uma pergunta. Só para complementar, nessa questão da pergunta... Paulo, deixa ela adicionar uma coisa a esse ponto. I wanted to add, because I didn't finish for the milk first, we have barns that are super successful. So although my personal opinion is a free flow, that we have milk first herd that is 62 robots, 58 liters. Mesmo a opinião pessoal dela sendo fluxo livre o melhor, ela tem várias fazendas que o guiado sendo ordenha primeiro é sucesso. Uma das fazendas ela mostrou para a gente ontem que são 62 robôs com média de 58 e é alimentação primeiro. Só complementar essa questão da iluminação, a nossa equipe técnica ela faz essa avaliação dentro do CalSignals, porque a gente sabe que é um problema isso. Porém, ela visitou 2 produtores que são bons produtores, sendo que os barracões são bem iluminados. Então, só para complementar. Mais perguntas? Boa tarde. Eu gostaria de saber qual a diferença de consumo dos animais quando você fornece uma ração peletizada ou uma ração farelada no robô. Okay, so the scientific literature states that the cow will eat between 350 to 500 grams per minute. So that is on a pellet. On a meal, she will be almost half of that. So, and it's all related to the muzzle width. So a Jersey, smaller muzzle, let's say, will eat less fast than a Holstein. So yes, the cow can eat more feed on pellet than meal. Então, a média de pellet de consumo é de 350 a 500 gramas por minuto para holandesas, certo? Se a gente fala de farelado, isso vai cair pela metade. E isso tem a ver com a largura do focinho, certo? Então, jerseys que têm focinhos mais curtos vai ser mais lento ainda do que isso. Então, sim, quando peletizado, o animal vai comer mais. Ou seja, melhor peletizada, e ela falou antes que o pellet da agrária é muito bom. Pessoal, espaço para mais uma pergunta. Alguém? Aonde que tinha? Se não tem mais nenhuma pergunta... tem. Boa tarde. Dentro da viabilidade, que é em torno de 10 anos ali, foi incluso o custo de manutenção ou não? I will agree that maintenance on the robot is a little bit more than the maintenance on the parlor, but there's still maintenance on the parlor or the milkers if you're on a tie stall. So it potentially is a little bit more. That's why I wrote the 10 years, but at the end of the day, I think there's maintenance on both systems. Ela concorda que existe um custo de manutenção e que ele é um pouco mais alto do que a ordenha normal, mas existe custo tanto no robô como na ordenha normal. Então, por isso que ela colocou os 10 anos para já envolver esse custo de manutenção também. Mas não é tão mais alto do que o da ordenha normal.
Some of the robot companies have full spreadsheets to really count exactly at maintenance costs, reproduction advantage, things like that, like to building costs, to really add everything in to do a formal plan for your herd. Então, os fornecedores, né, fornecedores, né, a Lely, Delaval, eles têm documentações muito robustas que te dão justamente o quanto que são esses custos de manutenção e auxílio de fazer planejamento. Então, te ajuda, as meninas estão aqui para confirmar, ajuda a fazer um planejamento bem sucedido para você pôr a ordenha. Eu vou fazer uma minha agora. My question. Okay, perfect. Se lá no Canadá, a gente discutiu com ela ontem, o custo de descartar uma vaca quase compra uma novilha. Então, minha pergunta é o seguinte, aqui no Brasil, como a gente tem um custo de reposição caro, se a gente tem que pensar naqueles 3 tipos de produtores, em ser o produtor que faz mais leite por vaca, pensando em longevidade de vaca e produção diária de vaca. I'm definitely pro longevity. At the end of the day, what type of producer I would be is probably both maximizing milk per cow and milkings, right? Animal welfare and most milk per cow. We have a culling rate of approximately 30 to 40%. Our replacement cost is usually $3,500 per heifer to either raise or buy a heifer into our herd. And when we sell an old cow, it's about $2,000. But the whole goal is to keep the highest lactation cows in the herd because they make the most milk. And it's better for sustainability as well. Então, ela é pró-longevidade, então, provavelmente, o dela seria se ela fosse uma produtora, seria uma média entre quilos por vaca e número de ordenhas, entre os dois sistemas, que lá a taxa de descarte é aproximadamente 30% de taxa de descarte. Para comprar então, aproximadamente $3.500 para criar uma novilha ou para comprar uma novilha e para vender a vaca. E para vender a vaca, 2.000. Então, ontem a gente fez uma conta, porque fala da conta. Ontem a gente fez uma conta que lá no Canadá, ela com quase 2 vacas que ela descarta do rebanho, ela consegue comprar uma novilha prenha no ponto de parir já. E que aqui, a gente, pelo número que a gente tem de média, vai de 6 animais, mais ou menos, né, para descartar, para comprar uma. Então, ontem ela discutiu muito conosco a questão de levar a vaca com maior produção e mais longeva na fazenda. Justamente, então, pensando em saúde, aditivos que pensam em saúde, para fazer essa vaca ficar mais tempo. Isso foi uma pergunta que eu tinha feito para ela na hora da janta, ontem discutido com ela. Pessoal, a gente vai encerrar as perguntas, mas ela vai estar conosco para o café, para o jantar, até amanhã, então podemos conversar com ela ali. Amelie, thanks so much for today, for sharing your knowledge and your time with us. And now we have a gift for both of you. Well, thank you so much, and big thank you to Annie for translating. Obrigada. E o William aqui vai entregar um presente para elas. O William, junto com o Maílson, são os 2 técnicos especializados, junto com o Matheus lá também, né? Os técnicos nossos hoje que estão se especializando e trabalhando um grande número de ordenha robotizada aqui no sul do Brasil. Bom.